aí galera, Lebordini na área para mais um quadro do nosso canal Recomeço. Pois é, e hoje, por coincidência, nosso episódio de número 78. Sério, foi coincidência, eu tava bolando os episódios, né, tal, 77, 78, o que eu vou fazer com 78? Coloquei Superman. Depois eu fui ver que realmente o 78 faz parte do primeiro filme do nosso querido herói. Que herói. Superman, mano. Então, hoje iremos falar desse clássico do cinema dos anos 70, 80, né? Com o grande Christopher Reeve. O primeiro e único Superman. Né? Então, com o oferecimento de Multimix Shopping e também RD Ink, o seu estúdio de tatuagem, estamos aqui para mais um episódio, né, do nosso canal, querido canal Recomeço. 78 episódios não é pra ninguém. Chupa quem tá torcendo contra. E vamos que vamos, porque é só o começo, tá? E entre nas nossas redes sociais, curtam o nosso canal, né? Tem uma rede, né, que pode falar o nome, vizinha, vai ter lá as nossas fotos, nossos vídeos, tem material inédito aí pra galera, né? Tem também aquela outra rede que é, né, começa com a letra T, que tem vídeos rápidos, lá tem as melhores pegadinhas também, pra você se divertir, né, e morrer da risada, porque são as melhores, as antigas. E você quer virar um recomeçer? Sim, eu sei que sim. Aqui a nossa caneca você pode virar. Entrar aqui no na nossa página lá, da loja do canal, manda lá sua foto pra mim que iremos fazer você se tornar um recomecer e ir pra caneca, tá bom? Além das camisetas, tem também squeeze, tem bastante coisa que vocês vão amar e vão levar um brindezinho também. Todo mundo que comprar leva um brinde do canal para nunca esquecer da gente. Bom, então hoje vamos falar sobre o Superman de 1978 com o grande Christopher Reeve, né? Ele aqui atrás aqui. Beleza? Então, para isso precisamos da nossa máquina do tempo. Cadê a Recall Time? E como eu digo sempre para vocês, no seu ouvidinho, bora viajar no tempo? Vamos lá! Sal Kid tinha concebido a ideia de um filme do Superman em 1973. Em novembro de 74, após um longo e difícil processo com a DC Comics, os diretores cinematográficos do Superman foram comprados por Ilya. Seu pai, Alexander Salkind, e seu parceiro Pierre Spengler. DC queria uma lista de atores que deveriam ser considerados para o Superman, e aprovou as escolhas do produtor de Muhammad Ali, Al Pacino, James Caan, Steve McQueen, Clint Eastwood e Dustin Hoffman. Os cineastas sentiram que era melhor filmar Superman e Superman 2 simultaneamente. William Goldman foi abordado para escrever o roteiro, enquanto Led Bratchett foi considerado. William contratou Alfred Bester para começar a escrever o texto. Alexander achou, no entanto, que Bester não era famoso o suficiente, então contratou Mario Puzo, que fez O Poderoso Chefão, para escrever o roteiro. Francis Ford Coppola, William Franklin, Richard Lester, Peter Yates, John Guillermin, Ronald Neme e Sam Peckinpah estavam em negociações para dirigir. George Lucas recusou a oferta por causa do seu compromisso com Star Wars. Ilha queria contratar Steven Spielberg para dirigir.
mas Alexander estava cético, sentindo que era melhor esperar até que o Peixe Grande estreasse. Tubarão foi muito bem sucedido e o que levou os produtores a oferecer a posição para Spielberg, mas até então ele já tinha se comprometido com a Close Interns of the Kind. Guy Hamilton foi contratado como diretor, enquanto Puzo entregou seu roteiro de 500 páginas para Superman e Superman 2 em julho de 75. Pois é, os dois Supermans foram feitos simultaneamente, o roteiro, né? Jax Ur apareceu como um dos capangas do General Zod, como Clark Kent escrito como repórter de televisão. Embora os Salkind sentiram que Puzo tinha escrito uma história sólida para o filme de 2 partes, eles consideraram seu roteiro muito longo e assim contrataram Robert Benton e David Newman para o trabalho de reescrita. Benton ficou muito ocupado dirigindo a última investigação, então a esposa de Dave, Leslie Newman, foi trazida para ajudar seu marido a terminar os deveres de escrita. George MacDonald Fraser foi contratado mais tarde para fazer algum trabalho no roteiro, mas ele disse que fez pouco. O roteiro foi entregue em julho de 1976 e carregava um tom camp, incluindo uma aparição cameo de Telly Savalas como seu personagem de Kojak. Estúdios Kojak. Entenderam por que chama Kojak? Grande Kojak. Grande Telly Savalas, clássico. O roteiro de Superman e Superman 2 estavam agora em mais de 400 páginas. A pré-produção começou no Cinecittà Studios, em Roma, com sets começando a ser construídos e testes de voo sendo experimentados sem sucesso. Na Itália, lembrou a produtora Ilya Salkind, perdemos cerca de 2 milhões em testes de voo. A produção se moveu para a Inglaterra no final de 76. Cara, vocês estão entendendo, cara? Começou em 73 a produção do filme, né? Pra chegar, entregou em 78. 5 anos de produção, cara. Mark Robson foi fortemente considerado e estava em negociação para dirigir, mas depois de assistirem A Profecia, os produtores contrataram Richard Donner. Donner estava anteriormente planejando Damian, A Profecia 2, quando foi contratado em janeiro de 77 para dirigir os 2 Supermans, o 1 e o 2. Donner sentiu que era melhor começar do zero. Eles tinham preparado o filme por 1 ano e não um pouco foi útil para mim. Donner estava insatisfeito com o roteiro camp e trouxe Toki Malkevitz para realizar uma reescrita. Segundo Malkevitz, não foi usada uma palavra do roteiro de Puzo. Era um roteiro bem escrito, mas ainda assim ridículo, de 550 páginas. Eu disse: você não pode filmar esse roteiro porque estará filmado por 5 anos, continuou Donner. Isso era literalmente um roteiro de gravação e eles planejaram filmar todas as 550 páginas. Você sabe, 110 páginas é muito para um roteiro, então mesmo para 2 filmes, isso era demais. Mankiewicz concebeu ter cada família kryptoniana usando uma crista que assemelha-se a uma letra diferente, justificando o S no traje do Superman. Os Writers Guild of America se recusou a acreditar Malkevitz por suas escritas, então Donner deu a ele um crédito de consultor criativo. Inicialmente foi decidido primeiro assinar um ator para a lista A para o Superman, antes que Richard Donner fosse contratado como diretor. Foi oferecido a Robert Redford uma soma grande, mas sentiu que ele era muito famoso. Burt Reynolds recusou o papel enquanto Sylvester Stallone estava interessado. Mas nada nunca veio disso. Tipo, ficou naquelas, né? Paul Newman também recusou o papel. Cara, é fogo, cara. Imagina o Stallone de Superman, cara. Meu Deus. Quando foi decidido escalar um ator desconhecido, o diretor de elenco Lynn Stalmaster primeiro sugeriu Christopher Reeve, mas Donner e os produtores acharam que ele era muito jovem e magro. Mais de 200 atores desconhecidos fizeram um teste para o Superman. O campeão olímpico Bruce Jenner fez um teste para o papel título. Pat Quane foi escolhido, mas abandonou quando seu pai, John Wayne, estava doente. Neil Diamond e Arnold Schwarzenegger
fizeram campanha para o papel, mas foram ignorados. James Caan, James Brolin, Lily Hangoner, Christopher Walken, Nick Nolte, Jon Voight e Perry King foram abordados. Kris Kristofferson e Charles Bronson também foram considerados para o papel título. Cara, imagina o Charles Bronson de Superman, cara. James Caan disse que lhe foi oferecido o papel, mas recusou. Eu simplesmente não podia usar esse traje. Nós encontrávamos caras com um físico fabuloso, que não atuavam, ou atores maravilhosos que não pareciam remotamente com o Superman, lembrou o consultor criativo Tom Mankiewicz. A busca tornou-se tão desesperada que o dentista da esposa do produtor, Ilan Salsky, foi testado na tela. Stallmaster convenceu Donner e Ila a ver Reeve fazendo um teste em fevereiro de 77. Reeve atordoou o diretor e produtores, mas foi dito que para vestir o traje muscular, para apresentar o físico muscular desejado, Reeve recusou, praticando rigorosos exercícios físicos comandados por David Prowse. Prowse queria interpretar o Superman, mas foi negado um teste pelos cineastas porque ele não era americano. As filmagens começaram em 28 de março de 77 no Pinewood Studios para a cena de Krypton, orçamentando com o filme o mais caro feito nesse ponto. Desde que Superman foi filmado simultaneamente com Superman 2, as filmagens duraram 19 meses até outubro de 78. As filmagens estavam programadas para durar entre 7 e 8 meses, mas surgiram problemas durante a produção. John Barry serviu como designer de produção enquanto Stuart Craig e Norman Reynolds trabalhavam como diretores de arte. Nova York foi o modelo para Metrópolis, enquanto o prédio do New York Daily News serviu como local para o escritório do Planeta Diário. Brooklyn Heights também foi usado. As filmagens em Nova York duraram 5 semanas, durante o período do apagão em Nova York de 1977. A produção se moveu para a cidade de Alberta para cenas situadas em Smallville, como a cena do cemitério, a cena do futebol, da escola e da fazenda quente, construída em Black. Eles também ocorreram em Gallup, Novo México, Lago Mead e a estação Grand Central. O diretor Donner teve tensões com Salsky e Spengler a respeito do orçamento de produção e da agenda de filmagens. O consultor criativo Tom Mankiewicz refletiu: Donner nunca conseguiu um orçamento ou um cronograma. Ele foi constantemente informado que ele estava muito além da programação e do orçamento. Em um momento ele disse: por que vocês não apenas agendam um filme para os próximos 2 dias? Eu vou estar 9 meses a mais. Gente, foi treta após. Aconteceu bastante discussão entre os diretores, entre a galera do marketing, entre a galera da produção. Então todos se juntaram e nunca tava bom, sempre tava faltando alguma coisa. Nunca tava completo, sabe? Eles nunca entraram no denominador comum. Era sempre confusão. Foi uma bagunça danada, cara. Mas eles conseguiram fazer o filme, né? Tanto que eles já terminaram um e já fizeram outro. Tipo, fizeram um atrás do outro. E o Superman ele é bem conhecido por suas sequências de efeitos visuais em larga escala, todas as quais foram criadas antes da era digital. O modelo em escala da ponte Golden Gate tinha 70 pés de comprimento e 20 pés de largura. Outras miniaturas incluíram a cúpula do Conselho de Krypton e a represa Hoover. A câmera lenta foi usada para simular grande quantidade de água para a destruição da represa. A Fortaleza da Solidão foi uma combinação de um set de escala completa e pinturas foscas. Se você for assistir, se você assistiu, você percebeu o cenáriozão. Mas cara, a gente até entende, porque era coisa da época, né? Então não tinha o que fazer, né? Naquela época, aquela era a tecnologia da época, então a gente tem que respeitar, né? O pontapé de longa distância do jovem Clark Kent foi executado com uma bola de futebol de madeira carregando um Air Blaster colocado no chão. O traje do Superman era um azul muito mais escuro, mas o uso da tela azul tornou claro. Segundo o supervisor de efeitos ópticos, Roy Field, no final foram utilizadas 3 técnicas para atingir o efeito de voo, que eles tentaram fazer logo no começo da produção lá, que deu errado, que eles gastaram quase 2 milhões para tentar fazer o efeito do voo do Superman, e que
deu foi prejuízo, mas agora eles conseguiram. Foi desenvolvida uma técnica que combinava o efeito de projeção frontal com lentes de zoom, especialmente projetadas. A ilusão de movimento foi criada por zoom em Rive, ou fazer a imagem dianteira projetada para retroceder. Para cenas onde Superman interage com outras pessoas ou objetos enquanto em voo, Reeve e atores foram colocados em uma variedade de equipamentos de corda com iluminação cuidadosa e fotografia. Isso também levou à criação do sistema Soptic. Os trajes altamente reflexivos usados pelos kryptonianos são feitos do mesmo material 3M usado para as telas de projeção dianteira e foram resultados de um acidente durante os testes de voo do Superman que eu disse anteriormente. Percebemos que o material se acendeu sozinho, explicou Donner. Nós rasgamos o material em pedaços minúsculos e colamos eles na fantasia, projetando o efeito da projeção dianteira de cada câmera. Havia um pouco de luz em cada câmera e ela se projetaria em um espelho pulando de fora para frente da lente, atingindo o traje. E milhões de pequenas miçangas de vidro se iluminariam e trariam a imagem de volta para a câmera. Olha, você que faz vídeo em TikTok e reclama dos efeitos do CGI, olha o que esses caras faziam para criar um filme, cara. O trampo. Hoje não, hoje você vai lá, só pega o plano de fundo, coloca e pronto, faz o seu vídeo e posta. Tipo, e ainda reclama do CGI dos filmes. Olha a raça que esses caras davam, cara. Nossa, é um negócio pra ser... pra ser aplaudido. É algo pra ser valorizado. O que essa produção do Superman fez, né? Fez um baita de um filme, cara. Sabe? Tirando essa parte de efeitos especiais que a gente vê, o efeito do seriado do Chaves. Mas, cara, olha a raça dos caras. Nunca, sei lá, fale mal do trabalho de alguém, cara. Você nunca soube o trampo que foi pra fazer. Então, valorize o trampo de cada um. Isso é pra vida. Jerry Goldsmith se compôs a trilha sonora da Profecia de Donner. Foi originalmente definido para compor Superman. Partes do trabalho de Goldsmith em Capricorn One foram usados no teaser trailer de Superman. Ele abandonou os conflitos de programação e John Williams foi contratado. Os caras tretavam direto, mano. Williams conduziu a Orquestra Sinfônica de Londres para gravar a trilha sonora, cara. A música foi uma das últimas peças a entrar em vigor. Williams gostou que o filme não se levava muito a sério e que tinha uma sensação de campo teatral para ele. Kidder deveria cantar Can You Read My Mind? As letras foram escritas por Leslie Bricusse, mas Donner não gostou e mudou para a composição acompanhada por uma narração. Superman foi originalmente programado para ser lançado em junho de 78, no 40º aniversário da Action Comics, a primeira, que trouxe a primeira aparição do Superman nos quadrinhos, mas os problemas durante as filmagens adiou a estreia do filme por 6 meses. O editor Stuart Bayard refletiu: as filmagens foram concluídas em outubro de 78, e é um milagre que o filme tenha sido lançado 2 meses depois. Os filmes de grande orçamento hoje tendem a levar de 6 a 8 meses. Donner, por sua vez, desejou: mais 6 meses eu teria aperfeiçoado um monte de coisa, mas em algum momento você tem que transformar o filme. Warner Bros. Gastou 7 milhões para comercializar e promover o filme. Superman estreou no Updet Theater em Washington, D.C. no dia 10 de dezembro de 78, com o diretor Richard Donner e vários membros do elenco presentes. 3 dias depois, 13 de dezembro, teve uma estreia europeia na Leicester Square, em Londres, na presença da Rainha Elizabeth e do Príncipe Andrew. O filme arrecadou 134.021 milhões na América do Norte e 166 milhões no exterior, totalizando 300 bilhões no mundo. Superman foi o segundo filme de maior arrecadação em 78, atrás apenas de Grease, que é aquele filme do John Travolta com a Olivia Newton-John. Eles foram lançados no mesmo ano, para quem não sabe. E se tornou o 6º filme de maior bilheteria de todos os tempos após sua exibição nos cinemas. Foi também o maior sucesso da Warner Bros. Na época. Superman foi aclamado pela crítica. Rotten Tomatoes reporta os 93% dos críticos
e deram uma resenha positiva baseada em uma amostra de 61 análises com uma nota média 8 de 10. Superman foi nomeado para 3 prêmios do Oscar: melhor montagem, melhor trilha sonora, melhor mixagem de som, e recebeu um prêmio do Oscar de realização especial por seus efeitos visuais. Donner manifestou publicamente seu desgosto que o designer de produção John Barry e o cinematógrafo Jeffrey Hustor não tinham sido reconhecidos pela academia. Mano, os caras da produção só reclamam, né, cara? O filme foi bem sucedido na 32ª Academia Britânica de Cinema. Reeve ganhou o de ator protagonista mais promissor, enquanto Hoffman, o Barry e os designers de som ganharam indicações. Também ganhou o prêmio Hugo de melhor apresentação dramática no prêmio Saturno. Barry Williams e o departamento de efeitos visuais receberam prêmios. O filme ganhou de melhor filme de ficção científica. Além disso, Williams foi nomeado no prêmio do Globo de Ouro e ganhou o Grammy para melhor trilha sonora para a mídia visual. Em 2007, a Sociedade de Efeitos Visuais listou Superman como o 44º uso mais influente de efeitos visuais de todos os tempos. Em 2008, a revista Empire classificou como 174 o filme de todos os tempos de sua lista de 500. E em 2009, a Entertainment Weekly classificou Superman o terceiro de sua lista de os heróis mais legais de todos os tempos na cultura pop. Agora vamos para as curiosidades. De acordo com a autobiografia de Roger Moore, ele testemunhou Christopher Reeve andando pela cantina do Pinewood Studios com o traje completo de Superman, alheio às mulheres admiradoras que ele deixou em seu rastro. Quando ele fez a mesma coisa vestido de Clark Kent, ninguém prestou atenção. Para quem zomba do fato de Superman e Clark Kent são idênticos, fora o óculos, eis a prova que ele é um excelente disfarce. Marlon Brando recebeu 3,7 milhões, mais uma porcentagem do faturamento bruto, por 12 dias de filmagem. O pagamento também cobriu a sequência que foi filmada ao mesmo tempo. Brando não apareceu na sequência porque processou o produtor, alegando que não lhe pagou sua porcentagem dos lucros. Ele finalmente recebeu cerca de 14 milhões por 10 minutos de exibição. As filmagens foram usadas em Superman, o Retorno de 2006, de Bryan Singer. Em seu primeiro dia no set, Marlon Brando sugeriu Richard Donner que as câmeras rolassem durante o ensaio. Brandon teria dito: "Quem sabe podemos ter sorte." Segundo Donner, essa primeira tomada foi o que foi usado no filme finalizado. Brandon, sim, ele de novo, se recusou a memorizar a maioria de suas linhas antecipadamente. Na cena em que ele coloca o bebê Kal-El na cápsula de fuga, ele estava lendo as linhas da fralda do bebê. Ele disse ao diretor Richard Donner que a única maneira de manter sua performance natural era gravar a primeira vez em que ele lesse as falas. Chato Marlon Brando, hein, cara? Para conseguir a musculatura para interpretar o papel de forma convincente, Christopher Reeve passou por um regime intenso e um trabalho com fisiculturismo supervisionado por David Prowse, que foi o que tentou fazer. O Superman fez o teste. O homem que interpretou Darth Vader na saga Star Wars, ele ganhou quase 30 quilos de músculo entre a pré-produção e as filmagens. Richard Donner tem uma ponta no filme com um homem cético que fala que o Clark Kent na frente da televisão, logo após a primeira aparição do Superman. Ele também aparece no filme. Para conseguir realizar a cena do jovem Clark Kent chutando uma bola de futebol em órbita, um canhão de ar foi colocado debaixo da terra e foi disparado na hora que o ator chutou. A cena do helicóptero deveria ter sido filmada no edifício da companhia aérea Pan Am. Lá havia um heliponto no topo do edifício utilizado para transportar pessoas para o aeroporto JFK. O heliponto foi encerrado em 16 de maio de 77, quando o helicóptero tentou pousar na pista e capotou, matando 4 pessoas e um pedestre quando o dispositivo caiu para a rua. Era para eles terem feito a gravação lá, né, no heliponto. Mas como aconteceu esse incidente, eles trocaram de lugar. Nas cenas em que o ladrão está escalando o prédio de escritórios e caindo dele, o cara em seu escritório cuja janela ele passa estava amarrado na cadeira e pendurado de cabeça para baixo.
A maior parte do prédio era horizontal, com as imagens viradas para dar a impressão de que estavam na lateral do prédio. Os efeitos especiais da época que eu disse, né? O cinegrafista britânico Geoffrey Huston acreditava que ele acidentalmente causou o infame blackout de 77, que eu disse que foi o blackout de 1977 que deu em Nova York, quando ligou um holofote a um poste de luz na rua durante as filmagens do filme. Às 21h34, as luzes começaram a piscar no arranha-céu de Manhattan, até se apagarem de vez. A energia só voltaria 25 horas depois. O blackout na verdade foi causado por raios que atingiram as linhas de transmissão e uma subestação elétrica, paralisando diversos setores da metrópole. Foi o último trabalho completo de Geoffrey, que faleceu antes de finalizar seu próximo trabalho, Tease. E agora, galera, uma parte triste dessa história, acho que todos conhecem, né? Sobre o nosso primeiro Superman, né, do cinema, Christopher Reeve. E no dia 27 de maio de 95, um acidente o tornou tetraplégico devido a uma fratura nas suas duas primeiras vértebras cervicais, o que acabou por lesionar a sua medula espinhal. Um ano depois, foi aclamado em pé na cerimônia do Oscar. A partir daí, passou a lutar por pesquisas com células-tronco, tendo criado a Christopher Reeve Paralysis Foundation, visando a melhorar a condição de vida de pessoas como ele, vítimas de algum tipo de paralisia. E no dia 27 de janeiro de 96, foi condecorado com a Ordem Bernardo Higgins com reconhecimento à defesa pública que fez dos atores chilenos durante a ditadura de Augusto Pinochet em setembro de 2003. Ganhou o prêmio Lasker. Infelizmente, Christopher faleceu no dia 10 de outubro de 2004, aos 52 anos de idade, vítima de um infarto causado por uma infecção. Casou-se pela segunda vez em 11 de abril de 90 com a atriz Dana Charles Morosini, tornando-se mais conhecida como Dana Reeve, que Christopher conheceu em 30 de junho de 87 na cidade de Williamstown. Dana, após o acidente de Christopher, dedicou-se exclusivamente a cuidá-lo, uma tarefa que se provou laboriosa devido à gravidade de seu estado físico. Dana faleceu em 6 de março de 2006, vítima de câncer de pulmão. Desta união nasceu o filho Will Christopher. Tinha mais 2 filhos, Matthew e Alexandra, fruto de uma relação anterior que durou 10 anos, com a modelo britânica Guy Exton. Seu último filho, Will, foi adotado pelo ator Robin Williams, de quem Christopher sempre foi muito amigo. No início da carreira de ambos, Christopher fez um sucesso e ajudou Robin, que após o acidente começou a lhe retribuir a ajuda. Com a morte de Christopher e logo após a morte de Dana, Robin adotou e criou como se fosse seu próprio filho. O corpo de Christopher Reeve foi cremado. Pois é, galera, é um clássico. Esse filme é um clássico e vou abrir aspas para falar da amizade do Christopher Reeve que ele tinha com o Robin Williams, para você ver como que são as coisas, né, cara? Tipo, um ajudou o outro e ele teve gratidão até o fim. Pegou, adotou o filho, cuidou do filho. E logo depois o Robin Williams faleceu e ele, mais uma vez o filho do Christopher Reeve ficou órfão, né? Tipo, ficou órfão 2 vezes. É uma coisa que temos que levar com a gente, a gratidão, cara. Temos que ser grato a tudo que acontece nessa vida, todas as pessoas que nos ajudaram, até as pessoas que nos fizeram mal, temos que ter gratidão a elas, porque de alguma maneira aquele mal fez com que a gente levantasse, que a gente florescesse e tivesse uma segunda chance, tá bom? Essas são as minhas palavras. Pois é, galera, chegou ao fim mais um quadro do nosso canal Recomeço, falando desse Superman de 1978. E aí, curtiu? Gostou bastante? Foi muito bom? Então, curte, comenta, compartilha, faça parte aqui da nossa família, entre nas nossas redes sociais, curta o conteúdo inédito de lá e também, né, na nossa outra rede, lá que você vai ouvir os episódios, né, fazendo alguma coisa na sua casa. Tá bom? Fique com a gente. No próximo episódio iremos falar sobre Chucky, o boneco assassino, Child's Play, o primeiro filme.
beleza? Continuem com a gente tá junto. Gratidão sempre e valeu!